Saudações, caros irmãos. Vamos refletir um pouquinho em algumas colocações do pensamento lógico que o Espiritismo clareia em nosso derredor. Tem uma passagem no Evangelho que eu não sei bem, essas passagens assim mais controvertidas, a gente não sabe bem se aquilo aconteceu, sabe? Porque o Evangelho foi escrito muito tempo depois dos fatos acontecidos. O primeiro Evangelho que foi escrito foi 40 anos depois de Jesus. Então, como é que o indivíduo vai lembrar hoje direitinho o que aconteceu 40 anos atrás? Outros evangelhos foram escritos por pessoas que nem conheceram Jesus. Por exemplo, Lucas, o segundo evangelho, fez entrevistas com a porção de gente, principalmente com a mãe de Jesus, para ele escrever o que Jesus falou. Então a gente não sabe direito se aqueles episódios, acontecidos, narrados lá no Evangelho, foram realmente os ocorridos. A gente não tem essa certeza. Mas os espíritos, quando contam o que aconteceu, aí pessoas que estudaram direitinho o processo da comunicação mediúnica, elas sabem que quando os espíritos falam, fica muito mais válido do que o que está escrito lá, porque o que está escrito passou pelas mãos humanas muitas vezes e pode não ter sido bem aquilo que aconteceu lá. Agora, quando os espíritos falam, eles têm outras fontes de informação lá, não é? Então, aí o pessoal que estudou direitinho a comunicação mediúnica, porque se não estudou direitinho, devia sair negando, porque ele acha bonito negar e tal, e descrer daqui, não está informado, mas está descrendo. E se me perguntar sobre como é que andam aqueles rios lá da China, eu não sei dizer. Eu não sei nenhum rio lá da China. Mal sei esse Rio Preto aqui, que passa aqui em Rio Preto, nem sei direito de onde que ele vem, nem para onde que ele vai. Eu sei que ele desagua no Turvo aqui embaixo, mas não sei aonde. Agora me pergunta sobre o rio lá na China. Mas eu não, a gente é muito metidinho, a gente dá opinião. Não, acho que aquele rio lá não está com muito peixe, porque tem uns caras que andaram jogando terra lá naquela água. Os troços tontos. Mas então tem uma passagem lá no Evangelho que é destas aí, que a gente não sabe direito como é que é. Mas consta que teve um dia, depois que Jesus partiu, os apóstolos estavam reunidos lá num tabernáculo, quando entre eles estava tendo uma conversa, que Jesus apareceu para Madalena, e eles estavam com um pouco de ciúme, porque eles eram mais próximos de Jesus do que a Madalena, e Jesus apareceu primeiro para ela, e eles estavam conversando, não sei se apareceu ou não, acho que ele primeiro falaria conosco, um troço mais ou menos assim, enquanto um fala uma coisa, outro fala outra, e o Tomé, que era um dos apóstolos que andou com Jesus, e é historicamente conhecido como o cara que duvidava,
Também não sei se ele duvidava mesmo, mas a história que relata que o Tomé duvidava, né? Mas só tem um fato no Evangelho que mostra, que fala que o Tomé duvidou. E duvidou na conversa, não duvidou na presença. Naquela conversa que estava havendo ali no tabernáculo, a turma discutia se Jesus apareceu ou não apareceu. Aí uns falam, acho que apareceu, a Madalena não ia fingir aquilo não. Assim, não sei se apareceu, ele não apareceu para nós, então como é que foi aparecer para ela? E o Tomé falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não acredito nesse negócio de Jesus aparecer. Para eu acreditar que Jesus apareceu mesmo, eu tenho que ver ele com os meus olhos, e mesmo assim, não sei se eu acredito não, eu tenho que pôr a mão na chaga. Aí, neste momento, ouviu-se um rumor, e um como barulho, e um clarão, e Jesus brotou em pessoa, no meio de todos eles. E aí todos devem ter falado aquele que acontece nestas horas, né? Eles estavam acostumados com Jesus, porque eu, que não estou acostumado assim com a visão, né? E quando eu leio que alguém viu, aquela pessoa é admirada internacionalmente. No livro Nosso Lar fala que tem 2 pessoas que viram Jesus de perto. Lá em Nosso Lar, só 2, a veneranda e o governador. Os 2 únicos que viram Jesus. E todo mundo olha para eles com respeito, né? Porque eles viram. Tem também o sonho de Eurípides. Neste sonho, Eurípides se viu arrebatado e subindo. Isto é uma mensagem do Chico Xavier contada pelo Hilário Silva, no livro A Vida Escreve. A Vida Escreve. E neste livro conta que o Eurípides foi conduzido à presença de Jesus. Ele se viu arrebatado, ele se viu subindo, sonho. E no sonho ele se viu subindo, tal, até que ele chegou num lugar onde ele viu Jesus. E aí ele não aguentou a presença, ele caiu de joelhos chorando. Aí eu me coloco no lugar dele, né? Para um espírito muito menor aqui, a gente já tem hora que tem vontade de chorar. Eu, por exemplo. Eu, quando vi o Chico Xavier a primeira vez, quase que eu chorei, só de olhar para ele. Eu olhava assim e falava, meu Deus, como pode um cara desse ter escrito aquilo tudo lá? Mas me vi aquela veneração, aquela coisa, eu estava quase caindo de joelho lá perto dele. E me deu aquela emoção. Eu senti que eu ia derramar lágrima, só de olhar para ele. Agora imagine o Eurípides lá perto de Jesus. A história lá do Hilário Silva é interessante porque ele botou um enredo, né? Ele colocou um enredo na história. Diz que Eurípides olhou e Jesus estava chorando. E ele ficou muito abalado. E falou, Senhor, o Senhor está chorando. Por que o Senhor está chorando, Senhor?
Que é aquela pergunta tonta que a gente gosta de fazer para quem está chorando, não é? Está chorando por quê? O cara que está chorando não quer contar por quê. E se a gente falar para ele, não chora não, aí estraga tudo, né? Que é o que a gente fala, chora não, isso passa. Onde é que você aprendeu consolação, meu amigo? Você não pode falar isso para o sujeito que está chorando. Chega lá, senta perto dele, baixa a cabeça, arruma um jeito de encostar nele, a mão assim, numa parte do corpo dele, no braço assim, ó. Só encosta. Ou no ombro. Faz um agrado. Porque o sujeito, isso significa que você está sentindo a dor dele. Mas o Eurípides não aguentou. Senhor, o senhor está chorando, por quê, Senhor? E Jesus não respondeu. Ninguém responde quando está chorando, né? O Senhor chora porque a gente lá na terra não conhece o Evangelho. Aí diz o livro lá que Jesus respondeu, falou, não, Eurípides, eu choro por causa dos que conhecem e não praticam. Aí o Eurípides disse que viu o sonho dele desmoronar assim. E ele se viu voltando outra vez, como se ele estivesse andando de trem num túnel vertical. Túnel vertical. No sonho, vale qualquer coisa, não vale? Túnel vertical para sonho não é fichinha, não é? E o Eurípides viajando no túnel vertical de volta. E acordou no corpo, banhado de suor e de lágrimas. Mas voltando lá ao tabernáculo, quando Jesus apareceu depois daquela conversa, e diz o Evangelho que Jesus chamou Tomé, falou, Tomé, meu filho, vem cá, coloca a mão aqui. Tomé não falou que só acreditava se visse, e mesmo assim, precisava botar a mão na chaga para acreditar. Bom, isso diz o Evangelho. E o que eu queria contar era só até aí. Porque eu queria tirar este exemplo do Tomé para passar para nós. Nós aqui nesse mundo somos outros tantos Tomés. Porque nós temos dados de sobra para aceitar as informações espirituais. Dados de sobra. Só se a gente não quiser estudar direito. Mas se a gente pegar um livro, outro livro, outro livro, muitos livros, escutar palestras, ver pessoas que trabalham, ver pessoas espíritas atuando, pessoas que dão testemunhos. Se nós estudarmos a imortalidade da alma direitinho, a imortalidade da alma comprova duas coisas. Primeiro, a existência do espírito. Porque a gente duvida até que a gente é um espírito. Será que eu sou mesmo espírito? Será que esse corpo aqui não é tudo que existe em mim? Será que quando esse corpo morrer eu vou mesmo ficar vivo? Será? Eu queria tanto que fosse verdade. Aí a gente duvida. Ô Tomé, bota a mão aqui na chaga. Ou como diz o Castro Alves, de tanto ver os navios negreiros transportarem escravos da África para o Brasil, para vender aqui como pessoas escravas,
negros, fortes e sadios e livres, lá da África, pegavam à força, botavam no navio e trazia para cá para vender, como escravo. E o Castro Alves, na poesia, Navio Negreiro, tão revoltado estava, que os poetas foram os principais responsáveis pela abolição da escravatura no Brasil, de tanto que eles escreveram contra. Chegou uma hora que era inevitável a libertação dos escravos. E o Castro Alves, então, terminando a poesia Navio Negreiro, ele grita para o Andrada. Andrada era José Bonifácio de Andrada e Silva. Aquele José Bonifácio influente na política brasileira lá. E ele então, Castro Alves, no final da poesia, depois que ele descreve dolorosamente o tormento dos escravos, na poesia inteira, né? Ele termina a poesia e fala assim: Andrada, arranca este pendão dos ares. Quer dizer, cada navio é obrigado a ter uma bandeira, né? Um pendão. Bandeira, no sentido literário, chama pendão, pendão da pátria. O que é o pendão da pátria? É a bandeira da pátria. Então, Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, quem que é o Colombo? Cristóvão Colombo, que descobriu o caminho da Europa para a América. Então, o Colombo representa o dono dos oceanos, o dono dos mares. Então, o Castro Alves grita: Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares, porque assim os navios não passam. Então era muito tormentoso, quer dizer, o processo da escravidão, mas dá vontade de gritar com o pessoal espírita, que nem o Castro Alves gritou, para os espíritas aceitarem a imortalidade da alma. Poxa vida, espíritas, vocês estão duvidando da sobrevivência da sua pessoa, com medo de morrer? Você fica duvidando de que espírito existe? Agora, se os espíritas falam assim, espera aí um pouquinho, eu não duvido não. Você está confundindo duvidar com aceitar. Porque o pessoal não duvida que espírito existe, mas o pessoal tem convicção de que espírito existe. Você sabe. Você não sabe. Você ouviu falar e quer que seja verdade, mas você tem dúvida que espírito existe. Porque se você aceitasse que espírito existe, então você, por inteligência mínima que pudesse aplicar, porque às vezes a gente tem muita inteligência, mas não aplica, né? Usa estupidez como norma de vida, mas tem inteligência que não usa. Porque se a gente tiver uma inteligência mínima, sabendo que espírito existe, então a imortalidade existe, porque espírito é diferente de corpo. O corpo morre, mas o espírito não. Então, se o espírito existe, o espírito não morre. Se o espírito não morre,
ele termina a vida aqui, ele segue adiante, vivo. E se ele não vai morrer nunca mais, daqui a 1000 anos ele ainda está vivo, daqui a 10.000 anos, daqui a 100.000 anos, daqui a 1 milhão de anos, você ainda está vivo, e cada vez mais vivo. Daqui a 1 bilhão de anos você está vivo, daqui a 1 trilhão de anos você está vivo, nunca você vai morrer. O que é não morre? Agora, se daqui a 1000 anos você está vivo, o que é que esses 80, 100 anos que você está vivendo agora representa diante de 1000 anos? É um tempo muito pequeno, o tempo de uma vida aqui na Terra, em comparação com o tanto de tempo que tem para viver depois. É insignificante esse minuto aqui da Terra, que nós gastamos aqui a existência toda. Tão insignificante o tempo, que a sabedoria divina não se importa de fazer um dos filhos de Deus nascer com uma doença grave. Criança com câncer, por exemplo, é um negócio tormentoso. Menininho, poucos anos, chorando sem parar de dor. E isso confrange o coração das pessoas que não sabem que o Espírito existe, que não sabem da imortalidade, mas não confrange o coração dos que sabem, porque sabem que aquela doença que o menininho tem é a cura de males dolorosos cometidos aí no passado, e o espírito está tão envolvido em criminalidade e em deslustros comportamentais, em falcatruas, em vilipêndios, em furtos avantajados, em assassínios e opróbrios, sem conta. Então a misericórdia divina fala: coitado desse sujeito, bota ele lá num câncer. É pouco tempo mesmo. Quantos anos? 50, 80, 100 anos no máximo. Diante dos 1000, 10.000 anos aí para frente, 100.000 anos, não vale nada isso. Deixa ele sofrer lá. Então não é ruindade divina, é bondade divina. Mas tem que colocar a imortalidade, tem que colocar a reencarnação, senão vira crueldade. Quem não conhece imortalidade nem reencarnação, vê uma criança sofrendo e arrebenta de dor, de penúria própria, de transferência de dor, né? Eu, quando a minha filha maior era pequenininha, quanto a esse caso aqui faz uns 15 dias só, eu fui levá-la para tomar uma injeção, uma vacina, lá no posto de saúde. E chegamos lá, e ela assustou muito e tal, e viu que ia tomar uma injeção. Ela disparou a chorar, ela era muito pequenininha, disparou a chorar e agarrou comigo. E falava: pai, não deixa, pai. Aquilo me doeu tanto, porque um filho da gente não é uma pessoa comum, é alguém
com quem a gente tem um sentimento indescritível e incognoscível. Ninguém pode saber como é que é, a não ser tendo um filho. Não tem jeito de saber. O que o filho da gente é para a gente quando ele é pequenininho. Porque ali eu atribuo que num filho pequenininho, a lei divina está ensaiando a gente para o amor incondicional, que é um troço que nós não conhecemos, mas para filho pequeno a gente conhece. Para filho pequeno. Aí tem um amor incondicional. É um ensaio. Não é bem o amor incondicional maior lá da frente, não. Mas é um grande amor. A gente não bota condição nenhuma para gostar da criança. É para fazer o que ela quiser que a gente gosta dela. Muito. Agora, quando ela vai crescendo e vai ficando livre das necessidades primárias da gente e começa a desrespeitar a gente, aí a gente bota condições, aí o amor volta, o amor passa a ser normal. Tem hora que a gente chega a não gostar do filho. Ele fez uma coisa tão dolorosa. Adeus, amor incondicional. Naquela hora eu não gosto. Eu gosto. Mas depois passa, volta o amor do sangue, né? O amor volta. Mas naquele momento você não está mais gostando. E não gostando nada. O que mostra que não é incondicional, né? Porque o incondicional não mudaria. O amor de Jesus por nós é incondicional. Não há nada de ruim, pior que você possa fazer, que Jesus não continue amando você, como ama uma criancinha enfeitada de açucenas. Que aí qualquer um ama. Até estranho ama uma criancinha bonitinha, tomadinha banho, cheirosinha e enfeitadinha. Todo mundo olha e fala, nossa, mas que coisa. Todo mundo, até estranho. Então eu imagino que o amor dos pais pelos filhos pequenos é um ensaio para o amor incondicional. E na natureza, os pais, todos, até dos animais, ensaiam um amor de tipo maior. Por exemplo, uma galinha, mãe de um franguinho, ela não toma conhecimento dele. Não toma conhecimento, nem sabe. Esse frango aqui é filho daquela galinha lá. Ela nunca, ninguém viu ela perto daquele frango lá fazendo qualquer tipo de agrado. Mas quando o frango não é frango, é um pintinho, a galinha toma conta dele e sofre por ele. Se você agarrar um pintinho, ela vem desesperada com um grito de guerra e de dor, e vem e ataca você. Eu, lá na nossa cresci fazenda, fui atacado muitas vezes por galinha, muitas vezes. Pegava o pintinho, a galinha vinha e me atacava, levava picada, sai fora aí. Eu tinha medo de galinha com pintinho. Aquilo lá é um ensaio chamado cuidado à prole. Todos os animais têm. Uma vaca muito mansa, quando ela tem bezerrinho, ela deixa de ser mansa, ataca todo mundo. Cachorro muito manso, quando tem cachorrinho, deixa de ser manso. Então, esses ensaios aí a lei divina faz com as pessoas, para que elas aprendam uma qualidade de amor maior. Mas pelo menos durante aquele tempo é um ensaio, né? Na época da procriação, os pais ensaiam amores maiores para os filhos.
E os pais permanecem amando os filhos a vida toda. Não daquele jeito dos pequenininhos lá, mas amando muito. Mesmo que os filhos sejam ingratos e desagradáveis, eles ainda são amados. Chama-se amor do sangue. Não perde nunca. E é só dos pais para os filhos. Porque dos filhos para os pais não existe. Existe uma outra qualidade de amor chamada amor-gratidão, que não existe em todos os filhos. Muitos filhos têm amor nenhum pelos pais. São aqueles que encostam os pais num asilo de velho, quando os pais estão doentes. Sabendo que os pais nunca encostaram os filhos num lar de criança abandonada, quando as crianças davam um trabalho danado. Então o amor dos filhos não se compara com o amor dos pais. Deus, para consertar as coisas, faz os filhos serem pais. Aí eles vão amar muito e não vão ser amados tanto quanto eles foram amados. Mas então nós temos esta coisa de duvidar, mas duvidar daquilo que não está provado. Por exemplo, muitos espíritas falam assim: eu quero aceitar esse negócio de espírito, mas eu nunca vi, eu não tenho indício nenhum pessoal que me confira uma competência para acreditar, para ter certeza que espírito existe. Falei: meu amigo, você tem alguma evidência da existência do átomo? Eu estudei física quando eu estava na Universidade de São Paulo. Estudei física lá na USP, lá no Departamento de Física. Muitos anos depois que eu já tinha formado e tudo mais, morava aqui em Rio Preto, dava aula. Teve um mês que eu fui lá fazer um curso de pós-graduação em teorias modernas da física. Era um curso que ia ter lá na cidade universitária, só para graduados. Era um mês de aula, que eles iam dar um ano de curso num mês. Era aula todo dia, de segunda a sábado, das 8 às 6 da manhã. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Segunda a sábado, durante um mês. E foi mais que isso, muito mais. Porque de noite também tinha. E isso não estava no programa. Muitas reuniões, muitas palestras de noite. Se eu não morri durante o curso, quase que eu morri nesse daí. De tão apertado que foi. Mas na primeira aula que houve, um dos professores, Dr. Schamberg, um alemão, que era professor titular de física atômica, e ele foi dar aula inaugural, e ele perguntou para o pessoal, só professores de física que tinha lá, assim: algum de vocês aí tem pelo menos uma evidência da existência do átomo? Um negócio pessoal seu, você tem? Quem tem, faça o favor de levantar a mão e vir aqui narrar. Ninguém foi. Pessoas formadas em física na melhor universidade desse país não tinham, nem depois de formadas, nenhuma evidência sobre a existência do átomo. Agora todo físico sabe demonstrar cientificamente que o átomo existe, por meio de equações.
Eu boto a equação aqui, átomo, isso aqui, ó, átomo existe. Mas evidência pessoal. Então, você tem alguma evidência sua, pessoal, de que espírito existe? Alguns até vão ter. Se eles forem bem esforçados direitinho ali, tal, espremidos, eles vão contar alguma coisa que é mesmo alguma evidência pessoal. Mas a maioria não tem. Se pegar os espíritos, eles nem sabem conversar sobre esse assunto. A maioria nem sabe o que é evidência pessoal. Então, como é que o indivíduo vai aceitar que espírito existe? Ele precisa de ter uma experiência. Se ele não tiver uma experiência, ele não tem convicção. Agora, o pessoal da mediunidade, o pessoal que participa de mediunidade, anos a fio, assim, anos, eles acabam tendo evidência. Eles somam isso com aquilo e tal. Eles têm uma evidência. Eu hoje posso dizer que eu tenho certeza que o espírito existe. Esses caras que mexem com mediunidade e prestam atenção direitinho. Mas vou contar para vocês uma coisinha. Teve uma época que o pessoal aqui da Terra resolveu ir para a Lua. Então, os cientistas elaboraram um esquema de mandar alguém para a Lua e treinaram. Então, esse pessoal que foi escolhido para fazer as viagens lunares eram pessoas de alto nível, pessoas estudadas, pessoas formadas, eram engenheiros, eram físicos, eram pessoas assim de conhecimento, muito bem treinadas, psicologicamente trabalhadas. Eram os astronautas. E eles então começaram a ir. A primeira coisa que eles fizeram foi andar de foguete e dar uma volta aí pelo espaço. E voltar para a Terra. É um treinamento para depois ir mais longe e voltar, não é? Então eles davam uma volta de foguete e tal, e voltavam para cá e tal. Depois, agora Lua. Missão tripulada para a Lua. E eles foram. Neil Armstrong, aquela turma lá, né? Do Armstrong. O Armstrong é que dirigiu a expedição que pousou na Lua a primeira vez, né? E eles foram lá e pousaram, ficaram lá um tempo, todo mundo daqui olhando, que estava mostrado na televisão. E eles então voltaram para cá e nunca mais foram a mesma pessoa. Super treinados, super exercitados e cientificados. Nunca foram a mesma pessoa. Eles deixaram de ser astronauta, um foi ser pastor, outro fundou lá num convento, outro. Eles ficaram como que tocados por um algo de ordem espiritual, mas não perturbação, é conclusão deles. Eles viram a terra de fora e a emoção foi insuportável. Você olhava assim, ali é a terra, ali que eu moro, e a terra lá, grandona, lá, redonda, lá adiante, e eles de cá olhando para a terra. É muito forte. A gente não sabe contar como é que isso é forte. Eles nunca, nenhum deles, daqueles que foram à Lua, nunca eles foram mais mesma pessoa. Outro exemplo.
existe na pesquisa médica um estudo chamado EQM. EQM quer dizer experiência de quase morte. EQM, experiência de quase morte. Eu falo EQM porque os livros todos chamam EQM, não sei o que, tal, né? Tem vários livros escritos sobre isso. E hoje em dia as pesquisas médicas são muito avançadas sobre esse negócio da EQM. E os espíritas tiraram de letra esse negócio de EQM, porque o que os médicos, investigadores, todos médicos, descobriram nas cirurgias de grande porte, onde o coração para, e os médicos ficam ali fazendo todo o esforço para o coração voltar a bater, e o coração pode ficar no máximo 3 minutos e pouco parado, porque se passar disso, porque quando o coração para, o oxigênio para no cérebro, e o cérebro para também. O cérebro fica filtrando, batendo um pouquinho, por causa o cérebro fica pulsando a eletricidade, mas o eletroencefalograma faz assim, pi, enquanto o cérebro está parado, coração parado, cérebro parado. Porque quando está funcionando, o eletro, que lá no hospital, fica lá na parede, com um marcador lá mostrando, e um sinal auditivo, fica assim, pip, 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 e todo mundo sabe que aquilo ali é o pulso cerebral, porque é o cérebro que dá a condição de vida ou morte, não é o coração. Então, quando o indivíduo para, o cérebro fica retinho assim, ó, o eletro fica assim, ó. Quer dizer, se o cérebro não está funcionando, o indivíduo não tem consciência de nada, porque a consciência depende do funcionamento do cérebro, e não tem memória de nada, porque o cérebro está parado, e o indivíduo fica 2, 3 minutos ali, e os médicos fazendo todo o possível para fazer o coração bater de novo. Finalmente eles conseguem, pá, e o coração volta a bater, tá. Aí o aparelho faz tchum, 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 e o do cérebro volta também, o eletro também volta. Aí o cérebro começou a funcionar. A partir daí em diante, o sujeito lá que está deitado lá pode saber o que aconteceu, porque se o sujeito dependesse só do cérebro para saber o que aconteceu, nessa experiência aí de quase morte, o cérebro parou e o sujeito não podia saber o que aconteceu. Agora vamos conversar com os caras que tiveram experiência de quase morte e falar assim, você tem noção do que aconteceu? Eu vi tudo, assisti tudo. Eu saí assim e fiquei vendo meu corpo lá, e vocês aí pelejando lá para ressuscitar o corpo e tal, e eu examinei, escutei, o doutor fulano ainda falou assim, e conta o diálogo. Teve um caso que o paciente falou, doutor, o senhor falou tal coisa, mas assim, não falei isso, não falei e tal, não, tenho certeza que eu não falei isso. Aí, mas estava tudo gravado, né, porque cirurgia é gravada. Aí eles foram olhar na gravação, o médico tinha falado, nem ele não lembrava que ele tinha falado aquilo, mas o cara cujo cérebro estava parado, falou o que ele falou. Como é que o sujeito viu? Como é que o sujeito deu notícia do que aconteceu lá na sala de cirurgia, quando o cérebro dele estava parado? Estava parado com todos os aparelhos mostrando que estava parado. Porque hoje em dia tem umas pesquisas cerebrais muito interessantes, que são assim, ligam todas as aparelhagens do cérebro e mostra o cérebro do indivíduo lá na tela da televisão lá, né? E
Aí agora, tudo aquilo que o indivíduo, se ele lembrar alguma coisa, o centro de memória dele é ativado, e lá na tela a gente vê a região do centro de memória brilhando mais, e vê até com cor diferente. A gente vê quais são as regiões do cérebro que estão funcionando mediante o estímulo que a gente faz com o sujeito aqui. Aquilo que ele sente, aquela parte do cérebro dele lá denuncia que ele sentiu aquilo. Com isso eles puderam mapear o cérebro, qual parte é responsável por qual função do corpo. Então, na hora que o indivíduo tem uma experiência de quase morte, como é que o indivíduo pode lembrar se o cérebro dele está parado? Então, isto fez com que os cientistas concluíssem que a mente do sujeito não é igual ao cérebro, porque antes dessas pesquisas, todos os médicos do mundo são ensinados na faculdade de medicina que a mente é uma secreção do cérebro. A mente depende do cérebro. O cérebro produz a mente como o fígado produz a bilis. Agora, com essa experiência de quase morte, o cérebro está parado e a mente está funcionando, porque o cara sabia tudo. E não é um só, não. Eles fizeram milhares de pesquisas, de experiências disso. Teve um cientista que pesquisou 200 casos de quase morte. Ele gastou 20 anos pesquisando. Ele era médico, ele percorreu o país inteiro, entrevistando pessoas, médicos, gente e pacientes que tiveram experiência de quase morte, e escreveu um livro sobre esse assunto, falando que a vida continua. Quem não acredita na imortalidade precisa ler esse livro científico, que não é livro espírita. Hoje em dia, nas ciências médicas, pessoal da área, né? Eles sabem que a mente é extrafísica. Eles não sabem o que é a mente, mas eles sabem que é um órgão que não está no corpo, e que a memória não é do cérebro, a memória é extracerebral. Eles sabem disso. Então essas pesquisas de notícias de quase morte e memória extracerebral mostram que o espírito é diferente do corpo e não morre, nem que o corpo morra. E agora eles fizeram uma porção de estudos sobre quais são as características, tudo o que acontece com os caras que tiveram experiência de quase morte. Agora tem um negócio interessantíssimo. Todas as pessoas que passaram pela experiência, pela EQM, todos que passaram, depois que eles voltaram, nunca mais eles foram a mesma pessoa. Todos. Eles contam, eles mudaram de vida, eles viraram religiosos, eles agora sabem que a morte não existe, porque eles viram coisas lá. Naquela hora que eles estiveram fora do corpo, eles viram pessoas, viram parentes desencarnados. E outra coisa, eles sentiram um bem-estar tão grande que eles não queriam voltar. Quando alguém chegou e falou: você precisa voltar, eu disse: não, por favor, eu quero ficar aqui. Era um bem tão grande, tão gostoso, eles não queriam voltar. Tiveram que voltar, e assim, droga, vou voltar lá para a inflação. E voltou, mas aqui agora ele mudou de vida. Ele tratou de espiritual, ele agora era mais espiritual, ele era mais tranquilo, mais sensato, mais paciente. Ele mudou, todos esses caras. Teve um médico que escreveu um livro. Que livro? O Reinaldo é que me
me indicou esse livro, que eu não li, ele leu primeiro que eu, de um médico que teve de coma, entrou no estado de coma, e durante o coma, ele andou por aí, né? E quando ele voltou, depois de muito tempo, eles recuperaram o sujeito do coma, e ele voltou e escreveu o que é que ele viu lá, o que é que aconteceu com ele. A gente pode acreditar ou não no que ele conta que aconteceu com ele, mas ninguém pode duvidar do que é que ele passou a fazer daí para frente. Ele mudou totalmente de qualidade de vida. Ele ficou um sujeito espiritualizado. Então, o que o Espiritismo esperava que os espíritas fizessem era que eles tivessem certeza da imortalidade, sem precisar de passar pela experiência de ver espírito. E eles então adotassem uma decisão de modificar a sua vida, que é o que você veio fazer aqui nesse mundo, viu? Você não veio aqui formar na faculdade, arrumar um bom emprego, ser importantão aí, ganhar bastante dinheiro, ter uma casa maiúscula, vários carros, e ter um prestígio social danado, e você viver uma vida boa. E depois, quando você desencarna, você é um palerma igual outro qualquer que não fez nada, porque você não melhorou de qualidade de vida. Você não melhorou como ser humano, como pessoa, que é o que a gente vem fazer aqui. Mas esses caras que tiveram evidências fortes de espírito, eles mudaram a vida. Então, por que é que nós não conseguimos mudar a nossa, se nós estamos tendo evidências de espírito? Se existe espírito, e se espírito vai para lá, comunica conosco, se espírito vai para lá, volta e conta coisas, se ele volta e nasce outra vez por aqui, a gente tem acreditado nisso com tranquila serenidade, como é que isso não está mudando a vida da gente? Por que você não botou mais freio no seu queixo? Porque eu sei por que eu não pus no meu, agora não sei por que você não pôs no seu. Você não é melhor do que eu? Bota freio no seu queixo, transforme a sua vida em vida mais espiritualizada. Largue de ser tão escravo dos bens materiais, largue de ser bravo, largue de ser exibido, largue de ser ofensivo, largue de ser agressivo, largue de ser desleal, largue de ser incorreto, largue de ser mentiroso. Não há quem não engane os outros, não há quem não engane. Pare de enganar, comece a ser verdadeiro, mas isso com uma naturalidade lá dentro de você. E se você fizer isso, você tem um avanço reencarnatório enorme por causa do Espiritismo. Porque se você não tiver avanço nenhum por causa do Espiritismo, o que adiantou você ser espírita? Você sabia que se você não tiver avanço nenhum como espírita, você não será espírita na próxima existência? Dr. Bezerra que fala isso no livro Ceareiros de Volta. Ele fala para os espíritas agarrarem e fazerem transformações para que eles possam conseguir ser espíritas de novo na próxima encarnação. Senão eles não terão mérito para isso. Você foi espírita, não fez nada, agora você vai penar aí, acreditando em inferno, em capeta, etc. Passar uma vida acreditando nisso, vai ver como é que dói. Acreditar nessas tolices aí. Você não encontra condições de ser espírita. Tem gente aqui nessa vida que vocês conhecem, que não consegue ser espírita de jeito nenhum. Você fala com ele, mostra, argumenta e tal, o sujeito brinca, tal, mas não consegue. Ele não consegue ou ele não merece? Ele tem um bloqueio para ser espírita, ele não pode ser. O Chico Xavier é que falava isso. Ser espírita é um prêmio. Você não sabe explicar como é que você conseguiu ser, mas foi um prêmio para você. Trate de merecer esse prêmio, rapaz. O Chico falava isso para a gente, falou isso para mim.
Eu perguntei para ele por que o marido da mulher trazia a mulher dele aqui e não entrava no centro. Durante 6 anos ele trouxe a mulher na porta, toda semana, e nunca entrou. Aí o Chico me contou que é falta de merecimento. Falei, tem gente que não merece ser espírita. Porque a doutrina espírita é uma luminosidade tão grande a favor da tranquilidade do sujeito, que para merecê-la precisa de ter feito por, precisa de estar dentro de um merecimento, senão não conseguirá. Se é assim, nós não podemos ser meio espíritas. Espírita mequetrefe. Quem fala espírita mequetrefe é o pessoal lá de Novo Horizonte. Fiz muita palestra lá, né? E o pessoal lá chama os espíritos que não pegam de espírita mequetrefe. O cara só usa o consolo espírita, mas não usa a responsabilidade espírita. Vai pagar caro por isso. Não é que os espíritos vão cobrar dele, não, é ele mesmo que vai. Porque quem cobra da gente não é ninguém lá, é a gente mesmo. Quando você perder o corpo, você vai ver como é que volta tudo na sua cabeça, todos aqueles núcleos de censura que você mereceu vão estar ativos. E você começa a gritar de dor dos seus remorsos. E é isso que leva o cara para o umbral. Não é os espíritos falam, você vai para o umbral, você não, você vem comigo aqui. Não tem isso. É automático. Tem muita gente no umbral, os benfeitores, doidos para tirar o cara de lá e não conseguem. Bom, vamos encerrando por aqui, mas vocês levem para casa um pouquinho de meditação sobre isso. E como consequência, vamos nós todos tentar um pouquinho mais de esforço para sermos melhores pessoas, à custa do Espiritismo. Vão com Deus, ótima noite, sejam felizes, obrigado.